Ainda falando sobre comida, né, em casos extremos de comida muito dura, né, existe grande possibilidade de soltura, né? Por quê? Porque o bracket ele tem um limite de força que ele aguenta a força. Então, exemplo, no caso de crianças e adolescentes, eles chupam muita bala e aquelas balas duras, às vezes eles vão mastigar e acaba quebrando principalmente o tubo na região posterior. Tem alguns casos, que nem eu falei no começo do vídeo, milho na espiga, pé de moleque, que agora é a época do festa junina, casos de pacientes que adoram comer carne que tem osso, por exemplo, né? Amendoim, esses tipos de comida bem dura, existe grande probabilidade de soltar. Bom, e existem algumas questões técnicas também. Por exemplo, vou falar de uma mordida, que é a mordida profunda, né? Quando não existe um espaço tão grande entre o dente de cima e o dente de baixo. Nesse caso, o limite que a gente faz a montagem do aparelho fica bem próximo entre o bracket e os dentes, assim tendo uma facilidade maior de quebrar o bracket. Para esse problema específico, que é um problema de espaço, existem técnicas e maneiras que a gente faz e cria durante a montagem do aparelho ortodôntico para que amenize um pouquinho essa questão da soltura ou quebra do aparelho. No dia a dia de uma clínica ou consultório que atende a pacientes que usam o aparelho todo dia, é muito comum, essa é uma rotina, né? Todo ortodontista está acostumado com esse tipo de situação, mas pensando assim na questão da soltura, se acontecer de soltar o bracket do paciente, existem duas coisas que vocês precisam saber. Caso solte o bracket, existem algumas possibilidades. Então, primeira, ele pode soltar na região entre brackets, né? Se soltar o bracket no meio, ele vai ficar meio solto, ele desliza um pouquinho, mas não chega a machucar muito, né? Então, nesse caso não tem muito problema. Você espera a próxima consulta para poder realizar o conserto do aparelho. No segundo possibilidade é que o bracket ele solte, ou o tubo na parte final ele solte e fique o fio machucando ou a bochecha ou o lábio. E aí nesse caso você pode em casa mesmo pegar um alicate de cutícula e cortar o mais rente ao fio que esteja no último bracket. Ou se você não conseguir fazer isso porque o fio é um fio calibroso, grosso, aí você tem que ligar no consultório ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para pedir para encaixar só para cortar o fio.